Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje iremos falar do Orçamento Geral do Estado que foi aprovado ontem no Parlamento português. Vamos falar da marcha dos esperados em direção à América e da tomada de posse do novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Começamos então pelo Orçamento de Estado português e analisemos aquilo que foi decidido na Assembleia da República e as forças e fraquezas deste orçamento. Convém dizer que um orçamento não é apenas o plasmar numa lei da forma de obtenção de receitas e de realização de despesas por parte do Estado. Há muito mais do que isso, há toda uma política económica que o Estado deve incentivar através do próprio orçamento. Se é que não deve ele próprio realizar através do orçamento. E se o orçamento busca um equilíbrio e eventualmente até um exercício positivo do ano orçamental, isso tem sido considerado algo decisivo para a realização deste orçamento de 2019, como já foi, de certo modo, para a realização dos orçamentos anteriores, desde que o governo de António Costa tomou posse. E, efetivamente, o equilíbrio orçamental tem sido prosseguido ao longo destes anos, de uma percentagem de cerca de 130% da dívida pública portuguesa em relação ao PIB, nós iremos passar para pouco mais de 120% este ano. O que em 4 anos é realmente uma vitória deste governo de António Costa. E claro que isto foi levado a cabo sem cortes nos salários, bem pelo contrário, com aumentos de salários, com aumentos de pensões, provando que, afinal de contas, a receita da Troika e do governo de Passos Coelho, que chegou até a equacionar a diminuição do salário mínimo nacional para 300 euros, que essa receita era uma receita profundamente errada e que levava apenas ao empobrecimento cada vez maior do povo português. Mas se o equilíbrio orçamental tem sido conseguido, até de uma maneira inesperada, de certo modo inesperada, ele tem como contrapartida algumas deficiências no funcionamento do aparelho do Estado. E é algo de essencial conjugar-se essa relação entre o equilíbrio orçamental e as deficiências do aparelho do Estado para se apurar se esse equilíbrio é ou não um bem em si. Porque pode não ser um bem em si. Já falámos aqui há tempos que, recorrendo o país a empréstimos, recorrendo o Estado a empréstimos, melhor dizendo, e sendo as taxas de juro até negativas, o recurso a empréstimos seria até uma solução para diminuição do endividamento. Sobretudo, se acompanhado de uma política económica que levasse à expansão da economia portanto, a cada vez maiores receitas
do Estado e cada vez menores despesas, nomeadamente com subsídios de desemprego e tudo aquilo que está relacionado com o desemprego. Ora bem, o Estado pode realizar os seus objetivos de política económica, nomeadamente através da política fiscal, dos impostos e através da afetação da despesa. Isto é, o Estado deve escolher quais os impostos e quais as taxas que deve aplicar a bens e serviços para prosseguir uma política fiscal. Dou-lhes um exemplo. Se o Estado quer beneficiar o interior, eu poderia, por exemplo, isentar de taxas quaisquer, ou reduzir taxas para bens produzidos no interior. Ou, inclusivamente, isentar o pagamento de portagens nas autoestradas do interior. Por outro lado, se o Estado quer investir na saúde e na educação, ele deve afetar receitas a essas áreas que são prioritárias para o desenvolvimento. Vamos ver em que medida é que isso foi feito no atual Orçamento Geral do Estado, no Orçamento Geral do Estado aprovado agora para 2019. Este Orçamento Geral do Estado não é um orçamento com uma política definida, com uma estratégia segura de desenvolvimento económico. Em grande parte é uma manta de retalhos que resulta essencialmente da conjugação de equilíbrios dentro do Parlamento e da necessidade de satisfação de clientelas. O caso do IVA das touradas é um caso paradigmático para se ver até que ponto é que a satisfação das clientelas predominou na decisão de fixar o IVA nas touradas em 6%. Já não se trata de uma questão de gosto, não se trata de uma questão de violência e de crueldade contra animais. Trata-se de algo tão elementar como o seguinte. As touradas passaram de uma taxativa de 13% para as touradas e a atividade dos toureiros, de uma taxativa de 13% para uma taxa de IVA de 6%. Uma votação complexa que dividiu o Partido Socialista ao meio e que, inclusivamente, fez esta coisa extraordinária, unir o Partido Comunista com o PSD e o CDS na votação desta taxa. Curiosamente, o PSD e o CDS, que estão sempre a favor do equilíbrio orçamental, votaram uma medida que vai contra esse equilíbrio. Mas passando essa questão de pormenor, o IVA das touradas de 6% é exatamente o mesmo do pão, do leite, da carne e do peixe. Isto é, para este governo, ou não para este governo, mas para esta Assembleia da República que impôs esta taxa de IVA de 6%, as touradas têm a mesma dignidade do que a carne, o peixe, o leite e o pão. Outro exemplo de satisfação de clientelas é a sobretaxa das energias renováveis, que o Governo tinha decidido lançar, mas por pressão da China, e vem aí o seu Presidente,
por pressão da China, acabou por retirar do Orçamento Geral do Estado. Isto é um exemplo da manta de retalhos que acaba por ser o Orçamento Geral do Estado, que não tem um objetivo congruente, uma estratégia segura para levar a cabo a política económica. Claro que o Orçamento Geral do Estado tem boas decisões. Uma delas é a questão dos impostos sobre o petróleo. Curiosamente, o CDS e o PSD, particularmente o CDS, curiosamente, batalham muito contra a sobretaxa do imposto sobre o petróleo, mas eles, no fundo, estão a diminuir a receita, estão a aceitar diminuir a receita, quando anteriormente eles queriam aumentar a receita. Por outro lado, eles estão a esquecer algo de essencial para o nosso país. É que o imposto sobre o petróleo tem uma função muito importante, é de racionalizar o consumo do petróleo e dos produtos derivados do petróleo, nomeadamente o gasóleo e a gasolina, e através dessa racionalização do consumo, diminuir esse consumo de modo a que o petróleo não pese tanto na balança de pagamentos do país. É um caso positivo, foi eliminado a sobretaxa para a gasolina, mantida para o gasóleo, que está relacionada também com a poluição, com a proteção do ambiente. É sabido que os veículos a gasóleo poluem mais do que os veículos a gasolina e, por isso, o combate à poluição, através da manutenção desse imposto, é também uma forma de política ambiental que o Governo pretende levar a cabo e que é de apoiar. Por outro lado, este orçamento tem algo que eu reputo de importante, que é um projeto de lançamento de um programa de educação para a cidadania. Cada vez mais os indivíduos, os portugueses, estão afastados dos seus deveres de cidadãos. Não são só direitos, são também deveres de cidadania, e o Governo levar a cabo um projeto de educação para a cidadania é algo de muito positivo que nós encontramos neste Orçamento Geral do Estado. Outro aspecto positivo é a possibilidade de reforma aos 60 anos para quem tem 40 anos de descontos para a Segurança Social. 40 anos de descontos para a Segurança Social é muito tempo, é o melhor da sua vida a trabalhar para a Segurança Social, da vida de cada um dos cidadãos que descontam para o sistema de Segurança Social. É o melhor da sua vida e era perfeitamente justo que, depois de tantos anos de descontos, pudesse reformar-se sem a penalização que anteriormente existia. Mas, nesta manta de retalhos, que de certo modo é o orçamento, divisam-se falhas gravíssimas. Um exemplo negativo é o exemplo da política agrícola. Nos últimos 10 anos, Portugal perdeu cerca de 200 mil pessoas da agricultura. Houve um abandono enorme da agricultura e esse abandono verificou-se sobretudo no interior. Nós, se percorrermos grande parte do interior transmontano e Beirão, e até do Alentejo, mas sobretudo no interior transmontano, Beirão e Algarvio, nós encontramos uma enorme desertificação. E essa desertificação é uma das causas essenciais
de algumas tragédias que o país tem sofrido, nomeadamente dos incêndios que sofreu no ano passado e, de certo modo, neste ano, de uma maneira menos gravosa que no ano passado. Ora, o Estado não tem uma política séria de fixação de populações no interior, nomeadamente de incentivos ao investimento em atividades agrícolas rentáveis, de incentivos à fixação de pessoas no interior, nomeadamente através de subsídios de rendas de casa, quem se fixasse no interior por X anos, de subsídios maiores do que aqueles que existem para os filhos de quem se fixasse no interior inclusivamente, uma política que é essencial, que é uma política de ordenamento do território, de emparcelamento, que deve ser levada a cabo através do financiamento por parte do Estado de operações de emparcelamento que levem a que a agricultura no interior se modernize e se torne competitiva, e a agricultura e também as florestas no interior se modernizem e se tornem competitivas, porque as florestas também são algo de caótico que existe no interior de Portugal. Ora, nada disso foi levado a cabo e infelizmente, o país, o interior, vai tornar-se profundamente desigual em relação ao litoral, fazendo concentrar o litoral, no litoral, grande parte da população portuguesa. Por outro lado, a política de saúde ainda deixa lugar a dúvidas sobre a intenção do Governo de investir seriamente na saúde dos portugueses, aumentando não só o número de profissionais de saúde, remunerando-os convenientemente, fazendo com que eles não saiam para a privada e se mantenham na saúde pública e beneficiando a saúde pública e deixando de prejudicar a saúde privada. Vamos ver o que o próximo ano nos vai reservar, com as dificuldades que aí vêm, nomeadamente de uma previsão da diminuição do crescimento na Europa, no mundo até, e também irá afetar Portugal, embora eventualmente estejamos já com as relações com os países de expressão portuguesa e eventualmente até investimentos chineses em Portugal, estejamos com a possibilidade de contrabalançar a previsível diminuição do crescimento económico que as organizações internacionais, nomeadamente, prevêem para o próximo ano. Passando do Orçamento Geral do Estado de Portugal, não deixamos de abordar esta tragédia que é a marcha dos desesperados das Honduras, de El Salvador e da Guatemala em direção à América, sonhando esse novo mundo que é para muitos a América. Ora bem, para percebermos essa marcha trágica de milhares e milhares de pessoas que deixam a sua terra e se dispõem a andar milhares de quilómetros até alcançarem uma espécie de terra prometida que é a América, teremos de perceber qual é a história recente da América Central e o papel que os Estados Unidos tiveram nessa história recente.
e particularmente no caso das Honduras. O caso das Honduras é um caso paradigmático de terrorismo americano de Estado. Em 2009, o presidente eleito das Honduras, Manuel Zelaya, que deixou de estar integralmente alinhado com os Estados Unidos, obedecendo às ordens da América, foi apeado por um golpe de Estado organizado, sabe-se agora através do Wikileaks, que mostrou documentos comprovativos disso, de um golpe de Estado organizado pela CIA, através de ordens diretas da então Secretária de Estado Hillary Clinton, Secretária de Estado de Obama, e certamente que Obama também não foi alheio um golpe de Estado. Um golpe de Estado dessa natureza, Obama não seria completamente alheio a esse golpe de Estado. O golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que estava a dar esperança à população hondurenha, acabar com a violência, acabar com a corrupção, acabar com os enormes desigualdades nas Honduras, instalou um poder nas Honduras ditatorial que se transformou neste momento num poder, transformou as Honduras num Estado dominado pelo narcotráfico. Ao ponto de, ainda recentemente, o irmão do presidente das Honduras, um tal António Hernández, que é irmão do presidente Orlando Hernández, foi preso nos Estados Unidos por tráfico de droga. É ao nível mais elevado do aparelho de Estado que é controlado o tráfico de droga das Honduras para os Estados Unidos. E já se trata de negócios de Estado. Por outro lado, as empresas americanas que dominam a agricultura hondurenha exploram até ao tutano essa agricultura e exploram os hondurenhos de uma maneira indecorosa, como fazem também na Guatemala e em El Salvador. Estados dominados, Estados ditatoriais, dominados pelo narcotráfico, dominados pela violência, dominados por gangues que recrutam crianças e se as crianças não aceitarem ser recrutadas, são assassinadas ou é a família delas assassinada. É assim que funcionam os países dominados pelos Estados Unidos e pelas empresas americanas na América Central. Repare-se que, dou um exemplo, o único país da América Central democrático e verdadeiramente livre, sem obedecer às ordens da América, é a Costa Rica, que nem sequer tem um exército e que não tem violência e onde existe uma democracia com o mínimo de justiça social e paz e segurança para toda a população. Porque a democracia permite precisamente a segurança e permite o progresso. Estes regimes ditatoriais das Honduras, da Guatemala e de El Salvador, curiosamente têm não só a proteção dos Estados Unidos, mas também algo que se tem vindo a descobrir na estratégia americana para a América Latina, que é a subjugação do poder judicial aos interesses americanos. O afastamento de Manuel Zelaya foi levado a cabo pelo Supremo Tribunal das Honduras através de um verdadeiro golpe que legitimou a prisão de Manuel Zelaya e o seu envio para a Costa Rica, que é algo que é proibido pela própria Constituição das Honduras.
Tal como no Brasil, parece que o poder judicial, quer das Honduras, quer de El Salvador, quer da Guatemala, estão completamente dominados pelos interesses americanos e convinha que as populações estivessem conscientes disso para democratizarem também esse poder judicial que cada vez mais está à margem da democracia e se transforma num instrumento político da direita e da opressão, como o demonstrou o caso de Sérgio Moro no Brasil. Como para dizer que o problema da Costa Rica, ou melhor, o problema das Honduras e desta marcha é um problema que não tem só essa vertente, não tem apenas a vertente de busca da terra prometida pelos desesperados das Honduras, da Guatemala e de El Salvador. Tem outra vertente. Não nos esqueçamos que o início da marcha deu algum tempo antes, pouco tempo antes das eleições para o Congresso e para o Senado dos Estados Unidos. E estou plenamente convencido que essa marcha foi orquestrada por Trump para demonstrar que é um indivíduo que tem uma política anti-imigração forte e que pretende preservar a contaminação dos Estados Unidos por parte desses imigrantes que ele apelidou de criminosos, o que é uma mentira criminosa. Ele, sim, é um criminoso, como demonstrou agora o encobrimento do assassinato de Khashoggi que ele está a fazer agora na cimeira do G20. Tudo isto foi orquestrado por Trump e não nos esquecemos do papel criminoso que a América tem estado a desempenhar para a destruição da liberdade e da dignidade humana na América Central. Mas, felizmente, temos uma alteração na política da América Central que nos vem do México. Hoje toma posse, como novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador propõe-nos um novo México. Propõe ao país aquilo a que ele chama de quarta transformação. Uma grande transformação no sentido da justiça, da liberdade e da segurança de todos os mexicanos. Nós sabemos que o México é um país dominado pelo narcotráfico, pela corrupção e tem esta particularidade de ser um Estado também infiltrado e em grande parte dominado nas várias instâncias, incluindo nas magistraturas, pelo narcotráfico. Foi um presidente, um ditador, Porfirio Díaz, um ditador mexicano, Porfirio Díaz, que teve este desabafo. Pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. É porque esta opressão, esta violência e este narcotráfico são em grande parte controlados e dominados pela América. O destino do narcotráfico não é sobretudo o México, é sobretudo a América e os narcotraficantes americanos que estão no centro, em grande parte no centro do poder americano. Estamos em crer que López Obrador e o seu partido, que é uma coligação de partidos, que é o Morena, Movimento de Renovação Nacional, vai prosseguir as reformas que foram iniciadas no princípio do século XX
nomeadamente pelo presidente, talvez o primeiro presidente eleito sem corrupção eleitoral, eleito com verdade eleitoral, que foi Álvaro Obregón, que nos anos 20 levou a cabo uma política de combate à violência, de combate às injustiças sociais, nomeadamente distribuindo terras pelos miseráveis, pelos deserdados da terra, e levando a cabo uma notável política cultural que foi expressa naqueles notáveis muralistas mexicanos que continuam a ser hoje expoente máximo da arte de todo o mundo. Orozco, Rivera e outros que levaram o nome do México, na sequência desta política cultural notável levada a cabo por Álvaro Obregón, levaram a cabo o nome do México levaram o nome do México a todo o mundo. E estamos em crer que López Obrador irá prosseguir essas reformas de Álvaro Obregón, irá criar uma grande transformação, irá criar um novo México, combatendo a violência, combatendo o narcotráfico e a corrupção, começando desde logo, como o está a pretender López Obrador, através do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros indicado, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard vai aos Estados Unidos logo após a sua tomada de posse para que os Estados Unidos incentivem um plano Marshall para a América Central. Vamos ver se o conseguirá. Mas López Obrador tem grandes planos, nomeadamente um investimento enorme na ferrovia, inclusivamente o projeto de ligar o Pacífico ao Atlântico através de uma ferrovia que atravesse o México, além de outras ferrovias importantes ligando estados como Oaxaca, o Yucatán e outros estados, e estamos certos que esse investimento irá permitir um progresso sério e seguro do Novo México. Por outro lado, López Obrador deu-nos já um exemplo de modéstia. Ele vai vender grande parte da frota de carros e aviões, vai reduzir o orçamento da Presidência da República Mexicana em cerca de 60%. Ele vai mostrar aos mexicanos que a dignidade se consegue através de uma vida de austeridade e não de exuberância e de sinais exteriores de opulência e de riqueza e de esbanjamento que são os sinais de grande parte dos senhores da economia mexicana. Temos esperança que López Obrador consiga um futuro áureo para o México e que a América Latina siga depois o exemplo de López Obrador como exemplo de liberdade, de justiça e de solidariedade a seguir para que os povos alcancem o mínimo de dignidade para todos os homens. E não deixo de terminar este programa com aquela frase, o título de um belíssimo filme inacabado de Eisenstein: que viva o México. Até ao próximo Política Impura.
Política Impura. Um olhar sobre a semana.